Preparados? Vamos lá. A colheita do fim dos tempos. Vem comigo no Escatologia na Veia. Aleluia. Entenda que não é à toa que Deus chama da colheita do fim dos tempos. Porque Ele está se baseando na colheita de Israel. Pega a sua Bíblia, Apocalipse 14. A partir do verso 14. Vem comigo na Escatologia na Veia. Apocalipse 14, verso 14 diz o seguinte: Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem. Já sabemos que é Jesus aqui, ok? Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ou seja, o Filho do Homem estava numa nuvem branca. Percebam a fase da colheita. Outro anjo saiu do templo e clamou com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, e disse o seguinte: lança a sua foice e cega. A hora de cegar é vinda. Aleluia. Por quê? Porque a seara está madura. Percebam que essa seara madura é a seara da igreja. Lembra que ele diz que poucos são os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Essa daqui é a seara da igreja. Aleluia. Aleluia. E quem vai colher? O Filho do Homem nas nuvens. Aleluia. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a foice à terra, e a terra foi cegada, colhida. A colheita geral acontecendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E Deus está dizendo: rogai ao dono da seara que mande trabalhadores. Senhor, nessa noite eu oro por trabalhadores, Senhor. Porque a seara será grandiosa, a colheita que nós faremos nesses últimos tempos. Porque a seara vai ficar pronta, Senhor, com um grande avivamento que está chegando. Aleluia. Aleluia. E ele fez a colheita geral, irmãos. Pastor, qual que é a colheita geral? A colheita do arrebatamento da igreja. Aleluia! Aleluia! O momento tão aguardado por nós, irmãos. O amor de Deus, a graça de Jesus, O momento mais aguardado. o Espírito estejam com vocês. Toda amada igreja, todos digam amém. Sejam cheios do Espírito Santo nessa noite. Noiva dizem, A presença de Deus está enchendo este lugar, irmãos. a hora vem. Yamandoriande cantarabaxê. O objetivo é único. Yamandara sera, mandoriande cantarabaxê. Foque na promessa. Yamandara sé. O processo. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Aleluia. Na veia. A seara é grande. E o Espírito e a Cadê os ceifeiros dessa noite? Se levanta. sede venha. E que Jesus te escolheu para viver a colheita da última geração. Cadê você nessa noite? as coisas diz certamente, certamente. Cedo vem o Aleluia. Vem, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Escatologia na Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Assim como tivemos a imagem, Aleluia. A colheita geral. também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar. Aleluia. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última, Oh my God. pois a trombeta soará. Isso é lindo demais, irmãos. Ressuscitarão incorruptíveis, Aleluia. transformados, pois é necessário que aquilo Glória a Jesus. se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia. A morte, a sua vitória. Onde está o Preparados para o grande momento da colheita. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O momento mais aguardado pela igreja. Escatologia na veia. Escatologia Aleluia. Aleluia. A colheita geral, que é o que nós aguardamos. Que nós trabalhamos incansavelmente, irmãos, para a melhor colheita do fim dos tempos. Por isso que nós nos desgastamos, nos entregamos todo o conteúdo, sem acepção de pessoas, gratuitamente, para que todos tenham acesso ao reino de Deus. Aleluia. Todo mundo já entendeu então que nessa fase da colheita, ele vem na nuvem, colhe da nuvem. Ok? Perceba que ele não desce para a terra como é no final da grande tribulação, na colheita dos quatro cantos. Essa aqui é a colheita geral. Percebam que a colheita geral já aconteceu. E olha o que acontece depois da colheita geral, de acordo com a Bíblia. Nós acabamos de ler aqui, ó. Apocalipse 14, 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra foi cegada. A colheita da igreja, aconteceu a colheita geral. Continuando. Verso 17. Depois da colheita geral, que ele colheu nas nuvens, olha o que acontece. Saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda. Só que olha o detalhe agora. Saiu do altar outro anjo. Só que esse tem poder sobre o fogo. Na grande tribulação, a Bíblia diz que o juízo da terra está reservado para o fogo. Perceba que esse anjo tem poder sobre o fogo. Porque o trigo já foi colhido. Agora vem a vez do fogo, só depois que o trigo foi colhido. Assim aconteceu com Ló. Deus falou: Ló, enquanto você não sair de Sodoma e Gomorra, Deus não pode mandar fogo do céu. Aleluia! A mesma cronologia bíblica volta a se repetir diante dos nossos olhos, irmãos. Enquanto Ló não saiu da cidade, Deus não pôde mandar fogo do céu. Agora o trigo foi colhido. Agora Deus manda o anjo do fogo. E olha o que a Bíblia diz que ele faz. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a sua foice aguda, vinde maus cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Perceba, a seara já foi, a igreja já foi, agora é a vinha. Agora são as uvas que serão colhidas.
Porque as duas testemunhas vão estar pregando na última semana de Daniel para Israel. Israel vai se converter em peso a Jesus. Só que agora eles serão como uvas. E olha o que a Bíblia diz que vai acontecer com as uvas. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha. E fez o que com as uvas? E as atirou no grande lagar da ira de Deus, que é a grande tribulação. Espiga! Aqueles que ficarem na última semana de Daniel serão como uva sendo lançado no lagar da ira de Deus, irmãos. Deus não destinou você para isso. Ele quer que você seja como trigo colhido. Aleluia! O lagar da ira de Deus. Percebeu que o trigo já foi colhido? E aí tem a grande tribulação com o lagar da ira de Deus, que a Bíblia diz que o sangue chegará até os freios do cavalo. Essa é a ira de Deus, aquilo que nós conhecemos como a última semana de Daniel, como a grande tribulação. Aleluia! Aleluia! Olha o que ele diz. Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade de Jerusalém em volta. E saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, irmão. Pelo espaço de 1.600 estádios romanos. Isso daqui é a calamidade que vai acontecer na grande tribulação, a qual a Bíblia diz que é algo que nunca... Jesus falou desse período, na metade da semana de Daniel, algo nunca visto pela humanidade. Algo que nunca aconteceu e jamais acontecerá coisa igual. A ponto do sangue chegar nos freios do cavalo, que é posto na boca. Você tem noção do que será a grande tribulação, meu irmão? Mas perceba que o trigo já foi colhido. Não queira estar aqui na última semana de Daniel. Não queiram estar aqui naquele período da grande tribulação. Será algo nunca visto pela humanidade. De acordo com a Bíblia. Aleluia. Isso tá na sua Bíblia ou só na minha? E essa ira de Deus, perceba que o anjo que ele manda colher, ele tem poder sobre o fogo. Ok? Porque se trata da ira de Deus, que é a última semana de Daniel. Vamos entender o que é a ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Percebam que o trigo já foi colhido. A ira de Deus, 2 Pedro 3, diz o seguinte: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta e presta atenção, porque Deus já nos deixou tudo escrito. Quem não der ouvido para a palavra de Deus, você vai perder a sua salvação por não dar ouvido pela palavra. E o que mais tem nos últimos tempos é espírito de engano, irmãos. Cuidado com isso, e Deus já nos avisou antes. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: amado, escrevo agora essa carta, em ambas as cartas, desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembre das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Antigo Testamento, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, irmãos, virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, suas concupiscências. Eles não temem a Deus, não querem saber de Deus. Só seguem os seus próprios desejos, dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Jesus vai arrebatar a igreja? Cadê que Jesus vai arrebatar a igreja? Nada. É isso que a Bíblia diz que esses zombadores estarão fazendo.
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E olha o que ele diz, lembra das dispensações. Tudo que aconteceu, isso é mentira. Eles voluntariamente ignoram o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existe os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Eles esquecem que Deus já fez um reset, que Deus já derramou juízo antes. Por isso que zombam. E olha o que ele diz, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra estão entesouradas e se guardam para o fogo. Por isso que o anjo que vem com a foice para vindimar os cachos da videira, os cachos da vinha, por isso que ele tem poder sobre o fogo. Porque ele está falando da ira de Deus, que é a última semana de Daniel, a qual o trigo já foi colhido antes. Aleluia! E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, aqueles que ficarem na grande tribulação. Aleluia! Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E olha o que a Bíblia diz, por que Jesus não volta? Igual os zombadores estarão falando. Por que Jesus ainda não arrebatou a sua igreja? No livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, ele nos responde: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Jesus só não voltou ainda para resgatar a igreja porque precisa se cumprir a plenitude dos gentios. A seara precisa ficar pronta para ela ser arrebatada. Aleluia! E ele diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Que dia? O dia que a terra será consumida pelo fogo. Que o anjo vai vir, porque o anjo tem poder sobre o fogo. Aleluia! No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Grande tribulação. Porém, mas que entretanto, verso 11 diz, havendo, pois, de perceber todas as coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Que tipo de pessoa você tem que ser sabendo que tudo isso vai acontecer? Que tudo vai ser consumido pelo fogo? Porque o anjo que tem poder sobre o fogo virá para destruir tudo na última semana de Daniel. Aleluia! Aguardando nós e apressando-nos para a vinda do dia de Deus. Nós não temos só que aguardar, nós temos que apressar a vinda de Jesus, ganhando o máximo de almas possíveis. Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso é a última semana de Daniel. Por quê? Porque o anjo que virá tem poder sobre o fogo. Mas olha o que diz no verso 13. Mas nós, irmãos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. No momento da vinda do Cordeiro para a igreja, você tem que estar com a sua consciência limpa diante de Deus. Pastor, mas eu peco, eu também peco. Pastor, às vezes eu caio, às vezes eu também caio, mas eu tenho que me posicionar e estar em pé diante do Cordeiro no momento da tua vinda. Temos que nos encontrar naquele grande dia imaculados e irrepreensíveis. Aleluia! Em paz com o nosso Deus. Aleluia! E tende por salvação a longanimidade do Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo, presta atenção que ele vai dizer agora no verso 15. Olha o que ele diz. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, irmãos, Paulo tinha uma sabedoria que não era para todo mundo. Aleluia! Deus escolhe pessoas para falar de assuntos específicos que ele não dá para todo mundo. Não dá. Aleluia! Ninguém tem interpretação bíblica, irmãos, cirúrgica, como nós temos neste canal, irmãos, cirurgicamente, porque nós somos escolhidos para isso.
Isso aqui não é qualquer coisa e nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós temos ensinado para a igreja. Como Deus fez com Paulo e hoje nos trouxe a revelação cirúrgica de tudo que ele entregou para Paulo. Olha o que ele diz, presta atenção nisso aqui que o verso 16 é uma bomba para nós. Para você entender que nem todo mundo que está dizendo para você aí, ou falando em nome de Deus, não está sendo guiado por Deus. Presta atenção no verso 16, porque isso é revelador para nós. Deus não tem culpado por inocente. Olha o que ele diz no verso 16. Falando disso, do que? De Paulo? Da sabedoria de Paulo, ele diz, ó. Falando disso, como em todas as suas epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender. O próprio Pedro está dizendo que aquilo que Paulo falava e escrevia tinha coisas que não dava para entender direito, que era difícil. Que os indoutos, inconstantes, torcem a palavra. Ok? Eles torcem a palavra de Paulo. Tudo que Paulo fala sobre arrebatamento, os inconstantes e indoutos distorcem. Eles não entendem, irmãos. Igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Como não entendem o que a Bíblia diz, eles vão para os livros apócrifos. Se lameiam em livros apócrifos e ensinam o que é errado para o corpo de Cristo. Não entende nem a Bíblia. Como que você vai pregar livro apócrifo para alguém? Você não entende nem a Bíblia. Não tem comunhão com Cristo, irmãos. Por quê? Porque são indoutos, são loucos, inconstantes. Eles não permanecem na fé. Não têm firmeza, não congregam, não buscam a Deus. São indoutos. E eles torcem as Escrituras, distorcem as Escrituras. Aquilo que Paulo disse, que é difícil de entender. Presta atenção nisso aqui, porque Deus não tem culpado por inocente. E ele diz que esses que cometem tais atos fazem para a sua própria perdição. E quantos seguem esses falsos mestres? Quantos seguem? Vós, portanto, amados, sabendo disso antemão, porque já foi revelado, aguardai-vos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e arrebatados aqui não é arrebatamento que ele está falando, não, e descaiais da vossa firmeza. Ele está falando de serem arrebatados da fé, saírem da fé, deixarem de crer, deixarem de acreditar, se tornarem também zombadores como aqueles que ele profetizou que estão reservados para o fogo fazem. Cuidado para você não deixar de crer. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória assim, agora e no dia de eternidade. Amém. Ou seja, Paulo está nos revelando que a terra está destinada para o fogo. Que fogo? A que o anjo do fogo, depois da colheita geral, virá. Que é o lagar da ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, comigo nessa noite ou não, durante o período da última semana de Daniel, o anjo que tem poder sobre o fogo vai fazer os elementos se desfazerem sobre a terra. Aleluia. No lagar da ira de Deus. A qual Deus disse em Pedro, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Que no qual, na última semana de Daniel, serão abertos selos, serão tocadas trombetas e serão derramadas as taças. Deus sempre trabalhou em ciclos de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas em Jericó. Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. 7 igrejas da Ásia Menor, 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, 7 candelabros, 7 mergulhos de Naamã.
Tudo Deus trabalha em ciclos de 7, ou seja, as dispensações são reais. As 7 dispensações que Deus reservou para nós sermos salvos. Estamos na melhor dispensação de todas, que quem desprezar essa dispensação, irmãos, estará perdido para toda a eternidade, porque estará negando o Filho de Deus. Aleluia! Nós cremos nisso. Deus estabeleceu tudo em ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas de Jericó, 7 Espíritos de Deus, 6 dias de criação, 7º descanso, como representação do milênio. Em 2 Pedro 3, nós acabamos de ler, ele disse: mas amados, não ignoreis uma coisa. O que não posso ignorar? Ou seja, não seja ignorante nisso. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, assim como Deus trabalhou 6 e no 7º descansou, Deus estabeleceu o tempo do homem na terra de 6.000 anos. E no 7º milênio nós vamos reinar com Cristo no descanso. 6.000 anos da dispensação. E depois 1000 anos de reinado. Então completaremos 7.000 anos de revelação do homem na terra. Desde Adão até o final do milênio. Aleluia. A qual nós entendemos o seguinte: o tamanho entendimento que Deus está nos derramando é porque nós entendemos que o tempo está acabando. Porque nós temos essa contagem de tempo na Bíblia. Desde Adão a Abraão, 2.000 anos. Desde Abraão até a morte de Jesus, quando a graça começou, mais 2.000 anos se passaram. Da morte de Jesus na cruz, que morreu com 33 anos, até 2033... nós vamos completar mais 2.000 anos que estamos na graça. Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, de 2033 vai fazer 2.000 anos que Jesus morreu. Completando então 6.000 anos de revelação. E depois nos resta o milênio. Só que antes do milênio, tem a última semana de Daniel. A última semana de Daniel dentro dos juízos. Por isso que ele cumpriu as festas deles dentro desse período. Que nós conhecemos a Páscoa. Jesus morreu como um cordeiro pascual, sepultado em primícia, em pães asmos, né? Ficou sepultado como pão asmo, pão que desceu do céu. Ressuscitou como a primícia dos que dormem. O Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes. Desde então estamos vivendo o período da graça, desde a sua morte e ressurreição. No Pentecostes. Depois temos trombetas, a qual Deus vai arrebatar a sua igreja em trombetas, que nós cremos, que é o arrebatamento da igreja. Depois começa a expiação, que quer dizer aflição de alma, que é a última semana de Daniel, a grande tribulação. E depois tabernáculo, a qual nós vamos tabernacular com Deus durante o período de 1000 anos. As 7 festas de Deus se cumprirá. E dentro disso, para que você entenda que ele nos fez promessa. E quais são as suas promessas? A qual nós aguardamos e a qual ele nos fez como separação específica para a igreja. As promessas são as seguintes. 1 Tessalonicenses 5:9 ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Nós não fomos destinados para o período da ira, que é a vinha, que é justamente o lagar da ira de Deus. Nós não fomos destinados para isso. Nós fomos destinados para a colheita geral. A ceifa da colheita geral. Por quê? Porque nós adquirimos isso mais para a aquisição da salvação. Por meio do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse 3:10. Ele diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra na última semana de Daniel. Com a marca da besta, a marca do anticristo, eles serão tentados, mas nós seremos guardados da tentação, da hora da tentação. Por quê? Porque seremos colhidos antes. Aleluia.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Mateus 3,12, olha o que ele diz. Em sua mão, irmãos, ele tem a pá. Limpará a eira. Recolherá o trigo no seu celeiro. A fase da colheita geral, que ele vai colher o trigo para o celeiro. Arrebatamento e a colheita de Israel. O trigo será colhido para o celeiro. Mas a palha ele vai queimar com fogo que nunca se apagará no lagar da ira de Deus. Percebeu na cronologia que Deus sempre nos trouxe, irmãos? O trigo será colhido para o celeiro, meus irmãos. Que é o momento que mais aguardamos. Aleluia. É o momento que mais aguardamos. A colheita do trigo. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam com vocês. Aleluia. Toda amada igreja, que todos digam amém. Senhor, Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouça diga vem. O trigo será colhido para o celeiro. O nosso objetivo é único, eu e você no céu. Não sejam espias, hein? Foquem na promessa e não no processo. E a palha será lançada no fogo. Escatologia na veia. Escatologia na veia. O momento mais aguardado. Senhor Jesus. O arrebatamento E quem ouve diga e a colheita e quem de Israel. da água da vida. Aquele que testifica Escatologia as coisas de na veia. também cedo vem o além. Vem, Senhor, De que lado você estará? na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia. De qual lado você estará? Tivemos a imagem do homem terreno. Teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Dar o reino de Deus, nem o que é De que lado você estará? possível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Escatologia na veia. De incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O arrebatamento e a colheita de Israel. A revelação mais importante dos nossos dias, que você não vê dessa forma em nenhum lugar. Pela vitória. Onde está a morte? Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia. O momento mais aguardado da igreja. As 4 fases da colheita. Uma única colheita, 4 fases. Em qual delas você estará? O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as
Aleluia. Senhor Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. Que ouça dizer Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Jesus, é o nosso objetivo, é único, eu e você no céu. Glória a Jesus. Foque na promessa e não no processo. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na Colheita do fim dos tempos. Maranata vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que testifica. Qual fase você estará? Diz certamente, certamente. Cedo vem o amém. Ora vem, Senhor. Escatologia na veia. Cada gráfico criado com muita revelação e muito carinho pra vocês. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não Aleluia. dá o reino de Deus, nem o que é perecível. Nossa hora está chegando. Nossa hora está chegando. Seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Qual lado você estará? Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Curta, compartilha e ative o sininho. Afinal, você está no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Jesus, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, naquele grande dia. Se tiver alguém no nosso meio, pastor, eu me desviei de Jesus e eu quero me reconciliar com Ele nessa noite, comenta o seu nome que eu quero orar por você. Se tiver alguém nessa noite, pastor, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus, comenta o seu nome que eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Jesus, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos seus santos anjos. Muito obrigado, Giovana, por reconhecer o nosso trabalho e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Lembrando que todo o nosso conteúdo, irmãos, todo ele é gratuito para vocês, ok? E é graças a cada um de vocês que tem ajudado esse canal é que nós conseguimos nos dedicar a esse trabalho. Por isso, faça a sua parte. Ajude esse trabalho. Continue ajudando esse trabalho. Aleluia. Aleluia. A colheita do fim dos tempos. Jesus te espera. Foi por você que ele morreu, é por você que ele aguarda. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Jesus te aguarda no grande dia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito obrigado aos nossos irmãos que estão ajudando o canal aí, reconhecendo o nosso trabalho grandioso, irmão, que temos feito. Faça a sua parte, estamos fazendo a nossa. Espalhe essa verdade para o máximo de pessoas possíveis. Enquanto a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus te aguarda. As bodas estão prontas. Só falta a noiva. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Nós queremos te agradecer por esse ensino. Nós queremos te agradecer por essas palavras, Senhor. A qual imensuravelmente, Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos a sua glória, Senhor, e sabemos que sem ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que estiverem conosco nessa noite. Abençoa todos aqueles que posteriormente verão essa live, Senhor. Nós queremos abençoar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jusilene. Muito obrigado, Giovana, por reconhecer esse trabalho, ok? E fazer com que estejamos aqui mais vezes. Muito obrigado. Aleluia. Contamos com vocês. Ajude esse trabalho a crescer.
Espalhe para o máximo de pessoas, compartilhe com o máximo de pessoas essa verdade, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Que não reste mais dúvidas através desse ensino, o arrebatamento e a colheita de Israel. Que não reste mais dúvidas que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de Jesus. Porque ele colherá o trigo no seu celeiro. E a palha será lançada no fogo que nunca se apaga. Essa é a mensagem mais simples e pura de todas, a qual Jesus nos deixou. A qual Paulo escreveu coisas que é difícil de entender, que os indoutos explicam de uma forma errada para sua própria condenação. Em sua mão ele tem a pá, limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Revelação tão explícita diante dos nossos olhos, a qual os gráficos nos ajudam a compreender de uma forma muito simples. E colherá o trigo por seu celeiro. Em breve nós seremos colhidos como trigo. Falta muito pouco. Esse foi um dos gráficos que mais me comoveu quando eu estava fazendo. E quando eu estava fazendo, Deus me mostrou a plenitude do seu amor na colheita. Vindes, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia explica-se a si mesma. Aleluia. Que coisa linda, né? Muita emoção. De todos os trabalhos da minha vida que eu já fiz, seja trabalhando em grandes empresas como eu já trabalhei, nada se compara à revelação do Espírito Santo de Deus. Nada. Esse poder de Deus, nada se compara. Nada. Porque o intelecto humano não é capaz de imaginar e de pensar. E sim a revelação pura do Espírito. Que ele seja engrandecido, só ele seja dada a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Bom, você assistiu o arrebatamento e a colheita de Israel no Escatologia na Veia. Venha descobrir conosco uma das revelações mais incríveis dos últimos tempos: o arrebatamento e a colheita de Israel. Desvende o cenário profético escatológico mundial, as profecias bíblicas como você nunca viu. Espero por você no Escatologia na Veia. Eu quero agradecer a todos que esteve conosco nessa noite. Espalhe essa verdade para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Em nome de Jesus, guarde seu azeite, acenda suas lâmpadas e transborde sobre a vida de um máximo de pessoas possíveis. Pois grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Faça a sua parte, amém? Para o reino. Pregue o evangelho sem medo. Da certeza, sem medo daquilo que a Bíblia diz, ok? Em nome de Jesus.
enquanto a porta da graça ainda está aberta. Amém? Eu agradeço a todos que esteve conosco nessa noite. Nós temos dado o nosso melhor para este canal, irmãos. Faça a sua parte, faça o seu trabalho, amém? Eu quero agradecer a todos que estão conosco, em nome de Jesus. Lembrando que os nossos gráficos estão todos ali. Em breve eu vou entrar com um projeto de fazer um livro só com esse tema do arrebatamento da colheita de Israel, com esses gráficos novos agora que nós fizemos. Amém? Em breve também, se Deus permitir, para que sirva como conteúdo para vocês, para que tenham em mãos ou em e-book, para que vocês possam pregar e fazer a sua parte como ceifeiro da última hora, amém? Eu agradeço a todos que esteve conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, as duas consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, que todos digam, amém, Senhor Jesus, aleluia. A Ana colocou aí, ó, então se refere o dois tempos, o arrebatamento e a colheita e o fim do milênio, quando ocorrer o julgamento, queimar a palha. Assista a live se quiser aprender, amém? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, as duas consolações do Espírito, seja com toda a amada igreja, que todos digam, amém, Senhor Jesus. O Espírito, a noiva dizem, vem. Aquele que ouça, diga, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus, e o nosso objetivo é único, eu, você, no céu. Não sejam respigas, hein? Foque na promessa e não no processo. Deus abençoe a todos, Maranata! Fui! O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam com vocês. Toda amada igreja, que todos digam amém. Senhor Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouça diga vem. Maranata, hora vem. Senhor Jesus, é o nosso objetivo, é único. Eu e você no céu. Não sejam espigas, hein? Foque na promessa e não no processo. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Maranata, vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que testifica das coisas diz certamente, certamente. Cedo vem o amém. Ora vem, Senhor. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia.
Venha descobrir conosco uma das revelações mais incríveis dos últimos tempos: o arrebatamento e a colheita de Israel. Desvende o cenário profético escatológico mundial, as profecias bíblicas como você nunca viu. Espero por você no Escatologia na Veia. Venha descobrir conosco uma das revelações mais incríveis